Graça e paz, aluno. Vamos resolver a questão número 5. Duas únicas forças, uma de 3 newtons e outra de 4 newtons, atuam sobre uma massa pontiforme. Sobre o modo de aceleração, essa massa é correto afirmar-se que. Então, olhando para o problema, a gente vê que é um problema de vetores. Então, a gente tem que lembrar que a segunda lei de Newton é uma regra vetorial. E o que a gente tem? A gente tem os dois vetores, aceleração e força. Então, o que acontece? Esses dois vetores vão ter módulos diferentes. Por que eles vão ter módulos diferentes? Porque eles têm unidades diferentes e, numericamente, eles são a aceleração é multiplicada por massa. Então, eles vão ter módulos diferentes. Porém, direção e sentido serão os mesmos. Então, se você tem essa informação, que a direção e o sentido são os mesmos, então o que acontece com a direção e sentido da força vai acontecer com direção e sentido da aceleração. Então a gente tem um ponto material e a gente vai atuar sobre ele uma força de 3 newtons. E também vai atuar uma força de 4 newtons sobre ele. Só que a gente vai fazer uma soma vetorial. Então a gente tem na extremidade do vetor 3, a gente vai colocar o vetor de 4. Ora, esse 4 newtons, ele vai poder ter qualquer direção e sentido em relação à primeira força. Então você tem a possibilidade de ter um vetor de 4 newtons aqui, um vetor de 4 newtons aqui, um vetor de 4 newtons aqui e um vetor de 4 newtons aqui. E assim vai. Você vai poder ter vetor de 4 newtons para todos os lugares. Então, o que você tem? Um ponto, um centro e as várias direções possíveis. Ou seja, nós vamos ter a extremidade desse vetor vai formar uma circunferência. Perdoe que estou fazendo a mão livre e desenho não é exatamente a minha característica principal. Então, isso aqui vai ser uma circunferência, tá? E o que a gente tem aqui? A gente tem o vetor resultante. Quem é o vetor resultante? Origem e extremidade. Então, nessa situação aqui, quando eles têm a mesma direção e sentido, a gente tem o vetor máximo de 7 newtons. E aí, o que vai acontecer? Conforme vai mudando o ângulo, vai mudando a resultante. E você observa que essa resultante vai diminuindo de tamanho. Vai diminuindo de tamanho até que chega na menor resultante. 4 newtons para a esquerda, 3 newtons para a direita. Então, o módulo desse cara é de 1 newton para a esquerda. Então, o que a gente tem? O maior resultado é quando os dois vetores de 3 newtons e de 4 newtons estão com a mesma direção e sentido, e o menor resultado, é quando estão com a mesma direção e sentidos contrários. Maior resultado, mesma direção e sentido. Menor resultado, mesma direção e sentido contrário. Observando, lendo aqui as opções, a gente chega na resposta B. O maior possível se os dois vetores força tiverem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, é essa situação aqui. Ok? Letra B é a nossa resposta.